Oi, crianças! Feliz sábado! Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Vocês estão prontos para a gente aprender mais uma historinha especial da Bíblia? Hoje a Tia Lu fez umas artes especiais para contar essa história para vocês, tá bom? Vamos começar fazendo uma oração? Vamos! Fechando os olhinhos, juntando as mãozinhas. Querido Deus, obrigada, Pai, porque mais uma semana chegou ao fim e temos um sábado especial ao teu lado, esse dia que o Senhor separou para que a gente pudesse lembrar da criação, lembrar que o Senhor é nosso Deus, entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. E principalmente que a gente pudesse descansar nesse dia. Obrigada por todas as tuas bênçãos, abra nossa mente e nosso coração para podermos aprender mais do seu amor. Em nome de Jesus, amém. Crianças, estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Hoje eu fiz umas artes especiais, então a gente vai começar a ler essa história muito linda, que conta da gente ainda aprendendo da época que Jesus estava por aqui. E ele um dia foi contar mais uma das suas histórias. Quando Jesus começava a falar, o que acontecia? Muitas pessoas, uma multidão se reunia ao redor de Jesus. Naquela época também não tinha televisão, não tinha internet, as pessoas gostavam muito de conversar, a gente tinha que resgatar isso, né? Por isso que é tão gostoso ir na igreja, porque quando a gente vai à igreja, a gente vai e a gente escuta o pastor, ele conta as histórias pra gente, as histórias da Bíblia, ele explica, e Jesus fazia a mesma coisa. Jesus vinha e falava histórias, às vezes histórias simples, mas nessas histórias ele tinha um monte de ensinamentos, as pessoas saíam assim. E mais uma vez estava lá Jesus dando seus ensinamentos tão preciosos na beira da praia. E um pescador chamado André ouviu todas aquelas boas novas que Jesus estava falando sobre o amor, sobre o reino de Deus, e ele ficou, uau, encantado. Correu para chamar o Pedro, irmão dele, para conhecer Jesus. E eles conheceram Jesus. O Pedro e o André, os dois irmãos, ficaram encantados com Jesus. E naquele dia, eles tinham pescado a noite toda e estavam arrumando a rede deles. Porque que acontece? Eles não pescavam com varinha, eles pescavam com uma rede grande que eles jogam do barco uma rede. E essa rede meio que engloba os peixes, faz tipo uma peneira, e aí quando eles puxam, sai a água, fica só os peixinhos. E fica pesado às vezes, mas essa noite eles tinham ficado a noite toda e jogavam a rede e não pescavam nada. Jogavam a rede, não pescavam nada. Jogavam a rede e não pescavam nada. Estacionaram lá o barco, né? Pararam o barco ali na praia, estavam arrumando, tirando o nó, porque de tanto jogar e puxar a rede tava com nó. E aí, enquanto isso, eles ouviam Jesus falar e aquela multidão foi se aproximando. E Jesus pediu para entrar dentro do barco do Pedro e do André para se afastar um pouquinho e terminar de contar as histórias. Quando Jesus terminou, já era dia, né? Já tinha passado a manhã, e Jesus falou assim: Pedro e André, vão lá mais pro fundo de novo, vocês podem levar o barco para lá? E eu quero que vocês joguem a rede. Mas eles se olharam, mas a gente tentou pescar a noite toda, ficamos nesse mar aí a noite toda e nada de a gente pescar. Não pescamos nenhum peixinho. E agora, durante o dia, na luz do dia, assim, não... Mas a gente vai. E eles estavam tão encantados, eles tinham acabado de conhecer Jesus e eles decidiram obedecer. Olha que legal. E lá foram eles com o barquinho. E quando chegaram mais no fundo do mar, Jesus falou assim: podem jogar a rede. Quando eles jogaram a rede, aqueles peixinhos do fundo do mar vieram e encheram a rede. A rede ficou tão pesada que o André e o Pedro precisaram chamar o Tiago e o João do outro barco para vir ajudar a puxar a rede com tantos peixinhos. Olha que especial. E quando eles colocaram todos os peixes para dentro, Jesus falou o seguinte para eles: eu quero fazer de vocês pescadores de homens. O que isso queria dizer? Que eles iam pescar homens? Não! Jesus queria dizer
que ele, assim como ele fez esse milagre de atrair todos os peixinhos do mar ali próximo para a rede do André e do Pedro, ele queria atrair as pessoas para Jesus. E ele precisava da ajuda do Pedro, do André, do Tiago, do João e de muitos outros discípulos que ele chamou para serem seus ajudantes. Vocês sabiam que vocês também são amigos de Jesus e também são chamados para ajudar Jesus a pregar o Evangelho? Vocês sabiam que Jesus fica muito feliz quando a gente também se torna uma espécie de pescador de homens? Quando a gente fala do amor de Deus e atrai, assim como os peixinhos foram atraídos para o barco, quando a gente consegue atrair outras pessoas para Jesus, quando a gente fala do amor de Jesus, quando a gente fala que Jesus em breve vai voltar e vai acabar com todo o sofrimento, quando a gente ajuda as pessoas, às vezes a gente não precisa nem só falar, a gente pode agir. Jesus teve uma atitude linda de ajudar eles. Depois, Tiago e João teve uma atitude linda de ajudar o Pedro e o André, e eu tenho certeza que eles dividiram aqueles peixinhos, sabe, uma corrente do bem, quando um faz o bem, o outro devolve o bem e faz o bem para o outro, que devolve o bem e faz o bem para o outro. Essa corrente do bem e do amor faz parte dessa atitude de amigos de Jesus, e Jesus faz esse convite. Deixa eu ler para vocês o nosso versinho, que é o seguinte, tá lá em João 15:11, e é o seguinte: vocês são meus amigos, é Jesus falando, vocês são meus amigos. É uma escolha que a gente pode fazer a cada dia, ser amigos de Jesus, atrair pessoas para Jesus. E esse é o meu desejo para vocês, que vocês possam ter uma linda semana, um lindo sábado, lembrando sempre de que assim como os peixinhos, a gente pode correr para Jesus e a gente pode atrair outras pessoas para Jesus, fazendo o bem e amando muito as pessoas, começando pelas pessoas queridas da nossa casa, tá bom? Ajudando o papai, a mamãe. Quando a gente ajuda, a gente fica muito feliz. Vamos terminar fazendo uma oração? Então vamos lá, queridos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa história tão linda e verdadeira, desse dia que Jesus chamou esses pescadores para serem seus seguidores, seus discípulos e pescadores de homens. Obrigada, Pai, porque eles aceitaram esse chamado e que a gente também possa aceitar esse chamado de atrair outras pessoas para Ti, esse chamado de sermos seus discípulos, Pai. Nos ajuda e nos perdoa também todas as coisas feias e erradas que a gente faz, Senhor. Permanece com a gente, volta logo, Jesus, para acabar com esse mal todo que o mundo está tendo. Em nome de Jesus. Amém. Um lindo sábado para vocês. Tchau!